A nossa identidade, aquilo que nos faz ser quem somos, é a soma das nossas lembranças. Mas e se essa soma pudesse ser alterada? E se pudesse ser reescrita? Pense bem nessa pergunta. E se tudo aquilo que forma a base da sua história não for um registro fiel, mas uma ficção? Essa é a questão que nos guia hoje enquanto investigamos uma verdade um tanto quanto inquietante. A memória não é um arquivo de pedra, é uma história que a gente reescreve a cada vez que a conta. Essa afirmação não é apenas uma figura de linguagem. Ela é uma premissa fundamental da neurociência contemporânea. O passado, que acreditamos ser sólido e fixo, na verdade funciona como um software maleável, que é sutilmente reescrito a cada acesso. Toda vez que uma memória é evocada, ela não é simplesmente lida, ela também é alterada. O próprio ato de lembrar é inerentemente um ato de recriar e, portanto, de modificar. Para a gente começar, vamos ter que entender a arquitetura da mente. É fundamental saber que a memória não funciona como uma gravação do passado. De jeito nenhum. Ela é, na verdade, uma reconstrução, feita a todo instante que a gente acessa. Uma boa analogia é pensar no cérebro como um computador. O hardware, ou seja, o conectoma, a rede física de neurônios, ele é relativamente estável. É a máquina. Mas o software, a lembrança, a história que roda nesse hardware, bom, aí é que as coisas ficam interessantes e até perigosas. A estrutura física parece segura, mas a narrativa que ela guarda é surpreendentemente flexível. 3 marcos definem a nossa compreensão moderna da memória. A jornada começa em 1995, quando Elizabeth Loftus demonstrou que memórias poderiam ser psicologicamente implantadas. Anos mais tarde, em 2000, Karim Nader revelou a janela biológica que torna essa edição possível. E, por fim, em 2013, Steve Ramirez levou a ciência a um novo patamar, provando a manipulação física e direta de uma lembrança dentro do próprio cérebro. Na prestigiosa Universidade de Washington, a psicóloga Elizabeth Loftus conduziu um experimento que se tornaria um pilar no estudo da memória. Conhecido como Lost in the Mall, seu trabalho não apenas sugeriu, mas demonstrou de forma contundente a impressionante e, por vezes, perigosa sugestionabilidade da mente humana. A metodologia do estudo era de uma simplicidade elegante, mas suas implicações são profundas. Primeiro, os pesquisadores entraram em contato com as famílias dos 24 participantes para coletar 3 narrativas autênticas de suas infâncias. A essas histórias, eles adicionaram uma 4ª, completamente fabricada, um relato detalhado de como o participante, ainda criança, teria se perdido em um shopping. Essa história falsa foi enriquecida com detalhes muito verossímeis, o sentimento de medo, o choro e o resgate final por um estranho amigável. Nas entrevistas que se seguiram, os participantes foram solicitados a recordar detalhes de todos os 4 eventos, tratando a memória falsa com a mesma seriedade das reais. A sutil sugestão foi o catalisador para a criação de uma nova lembrança. Os resultados foram chocantes. 1/4 dos participantes não apenas aceitou a história falsa como verdadeira, mas a internalizou. Eles lembraram do evento que nunca aconteceu, enriquecendo essa memória fabricada com seus próprios detalhes sensoriais e emocionais. O experimento de Loftus provou que a memória é um processo reconstrutivo, altamente vulnerável ao que ficou conhecido como efeito da desinformação, no qual informações recebidas posteriormente podem alterar fundamentalmente a lembrança original. Se a psicologia de Loftus demonstrou o que era possível, a neurobiologia se propôs a um desafio ainda maior: descobrir como isso acontecia. A questão fundamental migrou do software da mente para o hardware neural, em uma busca incessante pelos mecanismos físicos que permitem a edição das nossas lembranças. Durante décadas, o dogma científico sustentava que uma memória, uma vez consolidada, era permanente e imutável. No entanto, os trabalhos de Karim Nader, na prestigiosa Universidade McGill, abalaram completamente esse paradigma. Nader demonstrou que o simples ato de acessar uma memória a retira de seu estado estável, colocando-a em um estado temporariamente lábil, ou seja, vulnerável à modificação. Nader batizou este processo de reconsolidação. Ele descobriu que, para ser guardada de novo depois de ser acessada, a memória precisa de uma nova síntese de proteínas no cérebro. É nesta breve e crítica janela de tempo, enquanto a memória está instável e as proteínas ainda não foram sintetizadas, que ela pode ser alterada, fortalecida, enfraquecida ou até mesmo reescrita. Recordar, portanto, não é apenas ler um arquivo, é abri-lo para edição. Ora,
Se as memórias podem ser editadas, elas devem ter uma existência física. Essa premissa levou o neurocientista Steve Ramirez, no renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, a liderar a busca pelo engrama, o verdadeiro santo grau da neurociência da memória, o traço físico e localizável de uma lembrança específica no cérebro. A ferramenta para essa caçada foi a optogenética, uma tecnologia revolucionária. Imagine poder inserir um gene derivado de algas, que é sensível à luz, em neurônios específicos. Uma vez que esses neurônios se tornam fotossensíveis, torna-se possível ligá-los ou desligá-los com a precisão de um interruptor, usando apenas um pulso de laser. É, em essência, um controle remoto para o cérebro. Em um experimento marcante no MIT, a equipe de Ramirez primeiro identificou e marcou os neurônios de um camundongo que foram ativados enquanto ele recebia um pequeno choque elétrico. Depois, em um ambiente completamente diferente e seguro, os cientistas usaram um feixe de laser para reativar apenas aqueles neurônios específicos da memória do medo. O resultado foi imediato e assustador. O animal congelou de pavor, revivendo a experiência traumática em um lugar onde nada de ruim jamais havia acontecido. A memória foi ativada artificialmente, provando, de uma vez por todas, que ela tem uma base física, específica e, mais importante, manipulável. Essa maleabilidade, contudo, não é apenas uma característica que pode ser explorada por intervenção externa. Nossos próprios sistemas de memória possuem falhas inerentes, vieses cognitivos que operam silenciosamente, de forma constante e com consequências profundas em nosso mundo real. Na Universidade de Harvard, o renomado pesquisador Daniel Schacter catalogou o que ele chama de os 7 pecados da memória. Falhas sistêmicas que vão desde o esquecimento transitório até a persistência de memórias indesejadas. E um dos mais traiçoeiros é a má atribuição, também conhecida como erro de monitoramento da fonte. Esse erro cognitivo fundamental ocorre quando a informação em si, o que, é lembrada corretamente, mas sua origem, o onde ou o como, é confundida. O cérebro armazena o conteúdo e o contexto de uma memória em circuitos neurais distintos e, por vezes, a conexão entre eles se rompe. Todos nós já vivenciamos isso. Aquela incerteza sobre se uma lembrança vívida foi um sonho ou realidade. A confusão sobre se uma história que contamos é uma experiência pessoal ou algo que nos foi relatado. Estudos mostraram, por exemplo, que fotografias de infância digitalmente alteradas são capazes de criar memórias falsas e detalhadas, simplesmente porque a imagem se torna a fonte falsamente atribuída da lembrança. No sistema de justiça, as consequências desses erros são devastadoras. Organizações como o Innocence Project revelam uma estatística alarmante. A identificação incorreta por testemunhas oculares, frequentemente alimentada por erros de monitoramento de fonte e pelo efeito da desinformação, é o principal fator contribuinte em condenações de inocentes que mais tarde são exonerados por testes de DNA. A memória no tribunal está longe de ser um gravador de vídeo confiável. Diante de tantas falhas e vulnerabilidades documentadas, uma pergunta inevitável emerge. Por que a evolução teria projetado um sistema de memória aparentemente tão imperfeito? A resposta, contraintuitiva, pode ser que a maleabilidade da memória não é um defeito de projeto, mas são uma de suas características mais cruciais e adaptativas. A capacidade de modificar sutilmente nossas memórias pode ser um mecanismo de sobrevivência fundamental. Nesse contexto, a edição do passado não é um erro do sistema, mas sim uma ferramenta poderosa para a adaptação e a resiliência psicológica. Vamos pensar em uma memória traumática. Ela precisa ser lembrada para nos proteger de perigos futuros. No entanto, se a carga emocional dessa memória, o medo, a dor, permanecer intacta e avassaladora, ela pode se tornar paralisante, levando a condições como o transtorno de estresse pós-traumático. A capacidade de, através da reconsolidação, enfraquecer a conexão emocional de uma memória, mantendo a informação factual, é o que permite a superação. A maleabilidade é o que possibilita o crescimento pós-traumático. É, em essência, uma vantagem evolutiva para a sobrevivência da espécie. Compreender a biologia da memória editável nos coloca diante de uma fronteira ética urgente e complexa. Se a nossa realidade interna já é tão maleável,
O que acontece quando a tecnologia externa, como a inteligência artificial generativa, ganha o poder de reescrevê-la em escala? A exposição contínua a deepfakes convincentes pode criar falsas memórias individuais e coletivas, borrando permanentemente a linha entre a história pessoal e a ficção fabricada. Num futuro próximo, o controle sobre a narrativa do passado pode se tornar a forma mais insidiosa de controle sobre o próprio indivíduo. No final, a arquitetura da nossa memória não se assemelha a um cofre frio e estático, mas sim a uma oficina de reconstrução dinâmica e ativa. Um lugar onde o passado é constantemente moldado para servir às necessidades do presente e para proteger o nosso futuro. Resumindo, é isso. Neste episódio de O Cérebro, mergulhamos na natureza fluida da nossa existência e desvendamos uma verdade desconfortável. Sua memória não é um arquivo estático de fatos guardados em um cofre, mas uma oficina de reconstrução que nunca fecha as portas. No MIT, onde lasers foram usados para acender e apagar o medo, provando que nossas lembranças mais profundas são circuitos biológicos reprogramáveis. Entendemos, através do legado de Elizabeth Loftus, como o simples poder da sugestão pode plantar raízes de eventos que jamais vivemos. E concluímos que os chamados pecados da lembrança não são falhas acidentais, mas ferramentas adaptativas que permitiram a nossa sobrevivência ao longo da evolução. Sua mente está constantemente editando o seu passado para tentar proteger o seu futuro, sacrificando a precisão em favor da utilidade. Se você valoriza esta jornada científica pela última fronteira do conhecimento humano, o momento de agir é agora. Inscreva-se no canal, curta, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que lembra de tudo exatamente como aconteceu. Deixe seu comentário logo abaixo. Você já descobriu uma lembrança sua que, na verdade, nunca existiu? Mas a nossa investigação está longe de terminar. No próximo episódio, vamos entrar no território das terapias de vanguarda para entender como a ciência utiliza essas brechas do sistema a nosso favor. Vamos explorar o fascinante mundo da hipnose e a ressignificação de memórias. Será que é possível usar a maleabilidade do cérebro para tratar traumas e reescrever nossa própria história emocional? Prepare-se para questionar a base do que você chama de eu. Este foi mais um capítulo de O Cérebro. Resumindo, é isso. Nos vemos no próximo vídeo.